O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo a luz perfeita de Deus, que nos ilumine e nos faça compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando para o fim do ano litúrgico. Mais 2 domingos encerramos o ano com a festa de Cristo Rei. Nessas últimas semanas e os próximos domingos, nós estamos com Jesus, contado por Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus em Jerusalém e no templo, nos dias e as horas que antecedem a sua prisão e a sua condenação à morte. Os grupos de reação e rejeição a Jesus se mobilizam cada vez mais. Os discípulos se fragilizam diante da iminente morte de Jesus. E Jesus dirige aos discípulos uma série de ensinos para falar para eles, não do sofrimento dele, mas para prevenir aos discípulos como é que os discípulos e nós, a igreja hoje, vivemos esta vida na fé e caminhamos esta vida na fé, aguardando a sua próxima, a sua futura vinda. A gente chama isso de a escatologia, escatom, as realidades últimas da fé. Também no catecismo da igreja chamado de os novíssimos, o tema do juízo final, do julgamento, o fim dos tempos, a volta de Jesus, a morte, que já celebramos finados, o céu, celebramos todos os santos,
Esses temas que envolvem as realidades últimas da fé, os novíssimos temas da fé que nós enfrentaremos. E é bacana porque os grandes teólogos, os mais refinados teólogos do padrão de Bento XVI, ensinam que esses temas estão longe de serem ameaça. Quem entende a vigilância e o zelo do cristão, da cristã para as realidades últimas como uma ameaça, como doutrina de medo, não entende nada da esperança cristã. Tem muita gente que transforma esses temas como possibilidade para passar medo nos outros e, através do medo, controlar os outros no comportamento. É a pior pedagogia da fé, é a do medo. Na verdade, quem prega e transforma o medo como doutrina, reduz o Evangelho ao que ele jamais poderia ser. Ele não pode ser ameaça, ele tem que ser sempre boa nova de salvação, sempre. Ainda que ele toque de forma corajosa em temas espinhosos e difíceis para a gente enfrentar, como o Evangelho de hoje, mas será sempre realidade de novidade de esperança. Vamos lá? No seu folheto, número 10, Mateus capítulo 25, versos 1 a 13. Gabriel, está dando um pouquinho de microfonia aqui, tá? Vamos lá? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Leiam: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Pronto, o reino dos céus. Quando Deus estabelecerá o senhorio definitivo dele e só dele, o reino dos céus. Esse tema do reino dos céus não pode ser para nós um tema ignorado. A única oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, é exatamente uma oração que trata do reino, do tema do reino dos céus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O reino dos céus aparece 122 vezes no Novo Testamento, nota de Bento XVI. 99 vezes nos evangelhos Marcos, Mateus e Lucas, e por 90 vezes essa expressão brota dos lábios de Jesus. Então por 90 vezes Jesus repete essa expressão: o reino dos céus, o reino de Deus. Infelizmente, nós tiramos esse tema e é preciso recuperá-lo como realidade permanentemente nova. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que preparam suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. O reino dos céus é comparado no Antigo Testamento como uma grande colheita, a seara final, como um grande julgamento, o juízo final, mas também comparado como uma grande celebração das núpcias de Deus com a humanidade. Aqui, o modelo das 10 jovens preparam lâmpadas e o óleo, esperam o noivo. O noivo é personificado em Jesus que virá no fim dos tempos. As jovens representam a alma nossa, nascida nas águas do batismo, que sempre aguarda o Senhor. Aqui a história não é propriamente sobre casamento, é sobre vigilância. O mais importante aqui não é ficar divagando sobre casamento, mas apenas umas notas importantes. No tempo de Jesus, a celebração do casamento era um evento de 7 dias numa família que
reunia, convidava todo mundo e preparava o acampamento ao redor do ambiente da festa. Tinha 2 grupos muito importantes que o noivo e a noiva convidava. A noiva convidava os cavalheiros para fazer a corte da sua descida, e o noivo convidava as amigas, as jovens, para fazer a corte, se a celebração era à noite, com as lâmpadas de óleo. E era uma honra ser chamado para fazer parte desse grupo seleto que preparava a mesa do banquete, o noivo, a noiva, os pais, e esse grupo de honraria da noiva, da corte para a noiva e da corte para o noivo, sentava à mesa e tinha o realce, se ajudava a comprar a roupa, e era assim, um evento. Repito, a história não é sobre casamento, é sobre como preparar-se para realidades importantes. O casamento é um elemento, para a gente não ficar cobrando esclarecimento sobre casamento aqui. Vamos lá? As lâmpadas, a lâmpada na Bíblia é símbolo da fé. De óleo, o óleo é o conteúdo, o combustível que mantém a lâmpada acesa. O óleo, portanto, é o conteúdo da fé. Tem gente que tem lâmpada, mas não tem óleo, não tem conteúdo na fé. Elas saem ao encontro do noivo. Versículo 2. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. Imprevidente e previdente. Nós no Brasil temos a cultura de falar da previdência social, que é uma reserva que a gente paga todos os anos do nosso salário ou autônomo, guardando um pouco do nosso dinheiro para o futuro, para quando a gente envelhecer, perder a saúde, precisar contar com um recurso que a gente precisa resguardar condições de viver dignamente ou minimamente um razoável. Aqui, portanto, se trata de uma reserva para as realidades importantes. Muito o exemplo aí da previdência social para a aposentadoria, ou da previdência privada. Elas levam lâmpada, mas não levam vasilhas com óleo. Aqui já dá para a gente ir aproximando do elemento importante. Vocês, pais e mães, poderiam depois entrar na internet e ver como fazer lâmpada com óleo e mostrar para as crianças como é o rito de fazer isso. Um pavio que se faz enrolado, colocado num prato ou numa xícara levemente aberta, molha e põe a ponta dele levemente para fora e acende e vai puxando gradativamente e repondo o óleo lá dentro da vasilha. E seria bom as crianças visualizarem isso. Meu sonho era pregar fazendo isso aqui, mas seria muito demorado. Então, porque para as crianças não tem objetividade, um tipo de texto é muito fora da imaginação delas. Tem gente que tem fogo, raios, faíscas de luz da fé, mas se a vida espreme um tiquinho, se as tribulações, as dificuldades apertam um pouquinho, acaba tudo, porque não tem reserva nenhuma. Os próprios filhos nascem e começam a perguntar: pai, mãe, por quê? O que significa isso? O que é tal coisa que você faz? O pai e a mãe, a vasilha com óleo é uma tragédia, não tem combustível nenhum. É preciso ter lâmpada, ter luz da fé, mas não pode ser apenas umas faíscas de vez em quando. É preciso ser luz, é preciso ter reserva, combustível, para transmitir isso para as novas gerações. O noivo estava demorando. Esse é o tema central
desta parábola. Este é o tema central desta parábola: a demora de Deus na vida nossa. Quem aqui nunca experimentou um sentimento desconfortável de achar que Deus está demorando? Às vezes no tratamento da saúde, às vezes uma resposta que a gente quer de Deus para a vida dos filhos, da família, do casamento, da profissão. Todos nós experimentamos, hora ou outra, esses sentimentos de demora de Deus. Esse é o tema central, a demora do noivo. Como é que você lida com as demoras em sua vida? Qual é o grau de reserva que você tem de luz e óleo para sustentar você exatamente quando a vida vai descendo, 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 e você pensa, ai, ai, ai. Às vezes, nós tiramos, nos últimos 50, 60 anos, nós criamos a indústria da maquiagem do defunto. A morte se tornou um evento de maquiagem, de estética e de um delírio de fantasia, em que a gente faz homenagem para o morto, maqueia o morto, e a gente não lida mais com a morte na real. A gente precisa aprender a lidar com a morte na própria realidade do corpo nosso, ver o processo de envelhecimento. As rugas e as cicatrizes devem dizer muito para nós, muito mais do que muitas intervenções que mutilam a verdade de nossa aparência. Uma sociedade como a nossa, superficial, uma sociedade compulsiva e consumista, antigamente se falava da vida eterna, hoje fala-se da eterna juventude. E agora está cada vez mais, não é nem juventude, é uma eterna adolescência, porque de vez em quando eu olho, mesmo na minha família, nós véia e nós véia, querendo ter comportamento de adolescente. É uma tragédia, minha gente. Dá não, rola não. A gente precisa reconciliar com a graça do ciclo da vida, do movimento da vida, e transformar isso num grande movimento de luz para o eterno, e não uma decadência e um medo permanente e uma vergonha, como se fosse humilhante envelhecer. Humilhante ter cabelo branco ou não ter mais cabelo à cabeça. Humilhante é não ter um monte de outras coisas que a gente descarta em vista dessa aparência de eterno adolescente. Vamos enfrentar essa. Vamos lá? Contexto. Não levaram óleo consigo. Versículo 4. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. É bacana porque no versículo 4 põe vasilhas com óleo primeiro, depois a lâmpada. Uma pessoa de bom senso e organizada, ela não vai para a fachada primeiro, ela vai para as coisas de fundamento primeiro. Isso é muito importante. Primeiro vasilha com óleo, depois a lâmpada. É mais fácil improvisar uma vasilha, uma lâmpada, do que improvisar o óleo. Ainda mais no ambiente da Palestina. Vamos lá? O noivo estava demorando. E todas elas acabaram cochilando e dormindo. Aqui tem uma nota importantíssima. Somos a sociedade dos dois polos do desequilíbrio. Ou nós somos desorganizados, sempre protelando, postergando, como as imprevidentes, depois eu arrumo, depois eu preparo. Ou somos desorganizados, ou somos histéricos e ansiosos, e estamos o tempo inteiro numa rigidez religiosa, moral, física, ética e até do corpo, em que a gente quer
ter o controle de tudo o tempo inteiro. Todas elas, as que levaram lâmpada e óleo, as que levaram só lâmpada, acabaram cochilando e dormindo. É preciso aprender a cochilar e dormir, sem precisar tomar tanto remédio. Um dos sintomas da saúde da fé na Bíblia é avaliado pela qualidade do sono e dos sonhos. Cuidado com o seu sono. O seu sono e os seus sonhos revelam muito da qualidade espiritual da sua vida de fé. Você tem que fazer a sua parte, cuidar, zelar. Mas quando as coisas demorarem, quando o cansaço vir, dizer assim: Senhor, está nas suas mãos, fiz a minha parte, eu vou dormir porque eu preciso me recompor. Porque aí pode acontecer o movimento contrário. Aí quando o noivo chegar, se você não desligar, tiver lâmpada, tiver muito óleo, mas não der conta de descansar, vai estar com aparência tão feia, vai estar uma bagaceira tão grande que a família vai falar: não entra não. Não deixa você no casamento não, com essa olheira desse tamanho. Tem gente que não desliga, e não desliga na fé, quer ter o controle o tempo inteiro, rezando, vigiando, pedindo, penitenciando. Isso é falta de fé. É preciso permitir que o controle seja do Senhor. Hora de rezar, rezar, mas hora de dormir, dormir. Hora de trabalhar, trabalhar, mas na hora de descansar, descansar. O senhorio de Deus passa na sua vida por sua capacidade de cumprir com as suas responsabilidades, ter com você a lâmpada, ter com você o óleo, mas ter noção do limite do seu corpo e hora que você precisa dizer para a família: gente, ó, desliguei o celular, vou desligar, eu preciso me recompor. Faça isso, que a vida espiritual progride. Ou então você terá sempre a sensação que tem controle sobre tudo, mas nunca experimentará Deus sendo o Senhor sobre tudo. É uma tragédia. Amém? Amém. Dormir é importante. Se foi desorganizado demais, e às vezes tem dia que a gente toma consciência do quanto a vida da gente está bagunçada. De vez em quando as pessoas entram em crise, é muito comum esse tipo de situação. Levam a vida na masmorra, até a mulher, ou o marido, ou o noivo, a noiva, ou o namorado, a namorada dizer assim: esse aqui não compensa não. Não adianta, porque ele nunca vai ter uma forma de conduzir a vida dele. Aí ela vai embora de vez, termina. Aí a pessoa procura o padre e diz assim: padre, o que eu rezo para ela voltar? Padre, me ensina, eu quero voltar, cumprir tudo que a igreja pede, porque eu quero restaurar esse relacionamento. A primeira coisa que eu digo para a pessoa é: vai demorar. Eu te ajudo, mas agora precisa ser. Cora Coralina diz, não é? Eu demorei 45 dias indo de Goiás para o interior de São Paulo, mas demorei 43 anos voltando. Às vezes a volta, retomar a vida e o controle de ter a lâmpada e o azeite, às vezes demora, não é assim. É preciso ter noção de que o tempo é graça, é bênção, cuide dele agora. Porque o dia que você tomar consciência de que esse relacionamento terminou, esse emprego seu acabou, porque você bagunçou o tempo inteiro e agora quer ter de volta, agora vai demorar. E aí, é hora em que você precisa reconstruir primeiro você, para depois reconstruir o relacionamento, ou o casamento, ou o emprego. Tá claro? Vai demorar. Acabaram cochilando e dormindo. Agora, eu às vezes digo para homens, para mulheres com lágrimas:
5, 6 noites sem dormir, porque desde que ela foi embora, ele foi embora, eu não como e não durmo. Eu falo agora, você vai ter que, como uma criança, comer papa e cochilar, e recompor e tomar consciência da sua responsabilidade. Lá na frente, pode até ser que você seja alguém que dê um testemunho tão grande de vida organizada, que você até descubra que não precise mais dela. E que você construa um outro relacionamento mais maduro, mais saudável. Pode ser inclusive que ele volte. A coisa não é mágica, a coisa é trazer Deus para o cotidiano da vida, para o ritmo normal dos ciclos da vida, do tempo, da história, do dia, da semana, do mês, do ano e da vida toda. Vamos lá? Acabaram cochilando e dormindo. Tem hora que a gente cochila, tentando ter controle. Qualquer barulhinho a gente acorda, mas tem hora que a gente capota, não é? Vamos lá? Versículo 6, leiam. No meio da noite, ouviu-se um grito. Brada. O noivo está chegando, ide ao encontro. Haverá um dia que o grito será soado no meio da noite. Você espera com esperança, aguarda com esperança esse grito no meio das noites escuras de sua vida? Tem certeza na fé que você fez a sua parte e você pode aguardar tranquilo, mas um dia eu escutarei, ainda que no caos extremo de uma noite escura que parecia nunca terminar, um dia eu ouvirei o grito: o noivo está chegando. Fé não é não ter noite escura. Fé é dormir sabendo que Deus está demorando, mas que o grito da sua chegada soará. Está claro? E aí, o que acontece? Olha a tragédia. Versículo 7. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: bradem, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum. Por quê? Porque o suficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Uma interpretação equivocada desse texto fará você pensar que Jesus está contando uma parábola ensinando você a ser egoísta, não dividir o seu óleo com alguém. Vamos fazer uma nota aqui, antes de explicitar isso. Nós vivemos na cultura da intimidade devassada, não é? O celular trouxe essa capacidade para a gente devassar a intimidade da gente e a dos outros. É tudo imediato. A gente pensa: para que eu falei isso para minha irmã? Para que eu postei esse vídeo? Para que eu compartilhei isso? Isso aqui trouxe para a gente um poder de devassar tudo. Primeira regra de ouro é: tem azeite que a gente não divide com ninguém, só com o Senhor. Essa história de mães possessivas, de pais controladores que diz: filho, filha, você deve confiar só no papai, só na mamãe. Mentira. Tem coisa que você não tem que contar para a mãe, não, nem para pai, não. Tem coisa que você conta, porque é natural a confiança. Tem coisa que você não tem que contar para o professor, não. A intimidade mais profunda do seu ser, as realidades últimas da sua intimidade, você pode até procurar um psicólogo, um diretor espiritual, um psiquiatra, para saber como cuidar desse azeite. Mas esse azeite que você traz em você, ele refere-se à realidade mais profunda do que você é,
em que só em Deus você derramará essa reserva de óleo. Está claro? Jesus diz assim: não lanceis pérola aos porcos, não jogueis coisas santas aos cães. Porque às vezes você vai derramar o seu azeite com uma pessoa e ela está distraída no celular. Você para a conversa no meio da conversa e diz: compensa não. Aí ela pergunta: o que foi? O que foi? Aí você tem aquela convicção mais estranha de que não vale a pena e você começa a cuidar melhor dessa reserva. Isso é para ensinar você a ficar neurótico e com medo de compartilhar? Não. Tem coisa que você só será curado se falar. Mas existe uma reserva de intimidade, de interioridade mais profunda do seu ser, que às vezes nem você entende bem. Eu tinha uma tia, irmã de mamãe, freira, que ela repetia muito. Quando a gente conversava com ela, a tia Ana falava assim, olhava para o céu e falava: eu tenho certeza que Deus me entende. Eu tenho certeza que Deus me entende. E ela dizia isso com uma convicção tão profunda. E é preciso ter isso. Essa reserva de óleo a gente não compartilha, só o noivo. Santa Teresa vai chamar isso de o noivo da minha alma. Só esta lâmpada da minha, aqui é símbolo da virgindade, aqui é símbolo da intimidade do noivo e da noiva no selar a aliança das núpcias. Santa Teresa vai dizer: esse azeite eu só compartilho com o esposo de minha alma. Não tem homem, não tem mulher, não tem colega de boteco, não tem rede social que deve tirar isso de mim. Está claro? Vamos lá? Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Querida, eu sinto muito, mas isso é um tipo de coisa que não se divide. É o mesmo que dizer: marido é coisa que a gente não compartilha, esposa é coisa que a gente não compartilha. É o mesmo que dizer isso, não é? Versículo 10, vamos lá? Enquanto elas foram comprar, já lemos o 9? As previdentes responderam versículo 9. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. 10. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. Leia. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Espere. Por que o noivo demorava? Na tradição do ambiente da Ásia Menor, era assim: fazia um acordo dos pais da noiva e os pais do noivo em ter o casamento, marcava o casamento. Quando o noivo ia para o lado da casa da família da noiva, alguém trazia um recado: sua filha vai casar, mas a família do noivo está pedindo um dote bem maior do que esse que vocês foram combinados. Então vocês levam uma reservinha maior. A demora do noivo aqui é simbolizado naquele longo acordo dos pais da noiva com a família do noivo lá fora, fazendo uma combinação de divisa dos bens ou do dote, quanto pagaria. E às vezes essa demora era longa. Só amanhã a gente resolve, não cedo. E quando se fechava o negócio, alguém vinha e gritava: opa, chegaram a acordo, concordaram em casar. Nós estamos falando de um ambiente bem diferente do nosso, porque hoje o povo já conhece e às vezes antes de saber o nome já tem intimidade. Não é disso que está falando, não. Aqui é um longo processo. O noivo demorou, mas chegou. E as imprevidentes tinham saído para comprar, e a porta se fechou. Versículo 11. Olha só: por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, espere, não vos conheço.
no Evangelho de Mateus, Jesus já repetiu: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lá no Sermão da Montanha, depois capítulo 13 e 14, Jesus repete essa ideia. Aqui é isso. Agora não é hora de rezar para a porta abrir. Acabou. A hora de oração era ao longo da vida. Eu vou pegar pesado, pode? Às vezes os rapazes e moças procuram o padre para casar e vem com a fantasia da indústria do casamento. Como é que vai ser minha cerimônia de casamento? Vem já com o povo do evento, da indústria da festa, tudo na cabeça da noiva, e ela chega: mas eu queria que meu casamento tivesse isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Aí o padre pergunta assim, pega a vasilha de óleo e pergunta para a noiva e para o noivo: vocês são batizados na igreja, primeira comunhão, crismados? Olha um para o outro e fala assim: peraí, liga para a mãe: mãe, eu sou batizada, mãe, eu fiz primeira comunhão, mãe, eu sou crismada, tia, pergunta a mamãe aí. É esse tipo de catolicismo hoje que quer o evento do lusco-fusco do casamento, mas não tem nada de reserva do óleo, nunca se interessou. Ou tem a criança e quer batizar a criança. Aí você pergunta aos noivos: vocês são batizados? Os pais da criança são batizados? Casados na igreja? Não, não somos casados. Vivem juntos? Não, não moramos juntos. Às vezes está no segundo filho, terceiro filho, nem mora junto. Hoje não há mais nenhum zelo na reserva do óleo, minha gente. A gente precisa ensinar isso para as novas gerações. Os divinos sacramentos são reservas do óleo para te ajudar a passar para a próxima. Não pense, não se iluda que dando um dinheirinho para o padre, ele vai dar um cursinho rápido e crisma, faz primeira comunhão e batiza. Se o padre fizer isso, ele é tão mais desgraçado do que aqueles que pagam por isso. Se o padre improvisa e transforma os sacramentos em um dinheirinho, ele é tão mais desgraçado do que aqueles que pagam por isso. Nós deveríamos ser homens, varões, guardião do óleo, e ter sempre aqui a igreja disponível para dar-te o óleo e não o preço do azeite para ser vendido. Quando a igreja transforma isso tudo em mercadoria e negocia tudo para ficar bem, um evento de pompa e circunstância, que às vezes nem dura, ou dura sempre mal, porque nunca há reserva de azeite. Está claro, gente? Está claro? Cuide da sua reserva, não negocie a sua reserva de azeite. E nós, depois dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, quanto mais velho ficar, nós temos que acordar toda noite, antes de abrir o olho, tatear assim na beira da cama: minha lâmpada está aqui, meu azeite está aqui. Porque a velhice vai pondo a gente mais perto da hora última do encontro com o Senhor, não vai não? Isso não deve ser ameaça, isso deve ser tranquilidade para a gente morrer com um semblante suave, porque grande é o Senhor, que me deu a luz da fé, que me deu um vaso, um pote de azeite que nunca esgotou, e me faz entrar como Maria Madalena, entra na sala dos discípulos com medo na madrugada da ressurreição, eles com medo na madrugada da ressurreição. Maria Madalena vem do cemitério, do túmulo de Jesus, com o rosto brilhando na água do batismo, com o rosto brilhando com a unção real do crisma, porque acabou de encontrar o ressuscitado, e diz: ele ressuscitou e pediu para vocês irem para a Galileia. Isso é reserva de azeite que Madalena teve. Amém? É disso a fé. Jesus deu sua vida por nós, para que nós sejamos mulheres e homens na lógica. Deus aparece para Moisés, Deus é o quê?
sarça, Deus é fogo. Em Mateus 12, em João 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em Mateus 13, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Deus é luz, Jesus é luz, e nós precisamos ser luzes. E ter em nós uma reserva de azeite, não para esgotá-la toda aqui. É provável, vou usar uma brincadeira, as senhoras mais da minha idade para trás, as senhoras sabem da elegância que era uma noiva em preparar um enxoval para casar. Hoje acho que nem isso tem mais, né? Mas é provável que as 5 imprevidentes tivessem o melhor e o mais sofisticado enxoval de todas elas. Porque gastaram a vida inteira só com futilidade, como diz o Hobbes, só com consumismo. Mas cadê o óleo? Nem lembraram. As imprevidentes, pode ser que elas disseram: olha, pode faltar qualquer coisa lá em casa, mas o azeite da luz e do fogo do amor, nós não vamos ter nunca escassez dele. O que nos importa é ter a lâmpada da fé e o azeite do fogo e da luz do amor. Isso é que eu quero ter no meu casamento, porque as coisas materiais que faltarem, elas não darão para nós o domínio sobre nós que a falta de um azeite pode provocar. As coisas materiais não nos dominarão. Amém? Hoje é dia de você agradecer a Deus, as pessoas que deram a você reserva de azeite na fé. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua madrinha, seu padrinho. Quem te deu a graça de ensinar você a guardar o seu azeite? Portanto, ficai vigiando, porque pois não sabeis nem o dia nem a hora. E o dia que você escutar um barulhão lá fora, o foguete explodindo porque o noivo está chegando, repita o gesto. Você vai acordar não assustado, e só tocar consolado a lâmpada, tocar consolado o azeite, abraçar e dizer: que trem bom, vou entrar para as núpcias eternas. Dê uma salva de palmas para ele, que é o noivo. Brada! Brada! Ele é o noivo, ele é o esposo da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmã, irmão, retome com você hoje sua vasilha de azeite, sua lâmpada. E nesse momento reze e peça ao Senhor a graça de reencontrar em você esta reserva. Você mesma, você mesmo é uma reserva do mais puro azeite, que é Deus que habita você, o Divino Espírito Santo. Você mesma, você mesmo tem em você o mais puro azeite, o óleo da unção do Espírito, que não demora, porque habita você, mas que te mantém sempre zelosa, zeloso no cuidado da sua lâmpada e da sua reserva para as horas últimas da sua caminhada nesta vida. Reze e peça ao Senhor para restaurar o vigor da sua fé, da sua esperança, da sua caridade. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar.
Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes Canta. no meu peito bate um coração de Magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amor, nem sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. E não sabe partilhar. Canta, Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus Serás o nosso e nós seremos o teu povo. Nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Elevando as mãos, todos de pé, canta. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Estenda suas mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Obrigado, porque a cruz é a fonte onde eu recolho o mais puro azeite para a minha lâmpada. É da cruz que brota a fonte perfeita dos sacramentos. Obrigado, Jesus, porque tudo que eu preciso para entrar na festa do reino, o Senhor já providenciou, de graça, derramou na cruz. Obrigado por este óleo, por este azeite do seu amor, que me dá a fé, a lâmpada e o azeite para entrar na vida eterna e caminhar nesta vida iluminado no seu amor. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Dirija a quem está do seu lado, dirija uma palavra bem profética dizendo: não tenha medo, a paz de Jesus esteja com você. Saudai-vos. quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor. com muito amor. Vamos louvar? Eu vejo manifestar o poder da criação dos teus
um sorriso. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto um forte poder do amor dentro do meu coração. Levante a mão para o céu e manda a paz para o mundo. te dar a paz Mande essa paz para toda a terra, do meu Senhor. para Israel, para os palestinos, muçulmanos, cristãos, judeus, para as mulheres e homens de toda a terra. Mande essa paz. Mande esse azeite também para a sua casa, para a sua família. Mande esse azeite de paz para a sua família, para o seu trabalho, escola e para o seu coração. Canta bem suave para você. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Amém.